Olá, vamos continuar os vídeos. Agora é mais de meia-noite, eu ainda não dormi, tô ficando com sono. Acho que eu vou fazer só mais esse e já vou deitar. Então eu vou estar bem lento, tô com sono. Mas nós vimos no último vídeo, foi incrível, né? Para quem não está entendendo, tem que começar a assistir a série, que já fiz vários vídeos. Nós estamos fazendo a série do livro de Efésios. Estou analisando o capítulo 1 e já comecei a falar os primeiros versículos e eu parei no versículo, acho que foi no versículo 6. Daí tem uma vírgula no final e entra o versículo 7. Então, para entender o que eu estou falando, eu tenho que começar a assistir os vídeos anteriores e assistir os próximos. No vídeo anterior foi incrível, porque eu estava fazendo o vídeo, daí deu um apagão, assim, questão de segundos na luz aqui de casa, e apagou também o celular, só que o celular não estava conectado no fio, na tomada. Eu estou fazendo os vídeos assim, sem com a energia da bateria. Então não teria que também apagar o celular, porque não está conectada com a rede. Eu acho que foi na hora que eu fiz aquela revelação impressionante. Daí passou o espírito do bem e consagrou o que eu estava falando. Depois nós fomos no final, eu fui no final, eu, Jesus Cristo, Deus e o Espírito Santo. Nós estamos no final de 1 João. No final do vídeo, nós estamos em 1 João, capítulo 3, para mostrar que Deus, Pai, Jesus, que é o Deus Filho, que é a Palavra, e o Espírito Santo são deuses. Que a religião judaica messiânica, de uma comunidade que eu assisto na internet, eles falam que só Deus é Deus. Não existe outros deuses. E daí eu provei que existe 3 deuses no versículo de 1 João. Acho que está no capítulo 3. Daí vamos voltar aqui e continuar, versículo 7 do capítulo 1 de Efésios. E daí houve esse apagão instantâneo. Era o Espírito passando. Porque não tem como o celular apagar também junto. Em questão de segundos. Porque não estava conectado na tomada. A luz da rede elétrica, tudo bem. Porque aí há uma conexão física. Mas no celular ele estava desconectado. Ele tinha que continuar funcionando normal. E ele apagou junto com a luz, assim. Eu fiquei assustado, que eu tô sozinho, moro sozinho. Eu não tenho família, morreu todo mundo. E eu durmo sozinho, faço tudo sozinho. Agora tá um silêncio, tá todo mundo dormindo. Eu vou fazer só esse vídeo e vou parar. Amanhã a gente continua. Versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas. Existe a remissão dos pecados e a remissão das ofensas, que é a mesma coisa. É que eu falo mais remissão dos pecados. Segundo as riquezas da sua graça, vírgula. Como eu tinha falado no último vídeo,
são 1, 2, 3, 4 versículos conectados assim com o final com vírgulas. Então representa um mesmo pensamento, 4 versículos. Nós já falamos 2, agora estamos falando o terceiro, que é o versículo 7. Então eu vou tentar encaixar aqui esses outros 2 versículos que já foi falado junto com esse aqui. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Então, seria o louvor da graça, que seria o beneplácito da vontade de Deus, através da redenção, da remissão das ofensas que nós fizemos, segundo as riquezas da sua graça, que é Jesus Cristo. Graça é Jesus Cristo. Por isso que quem é irmão e servo de Jesus Cristo, ele é rico espiritualmente. E essa força espiritual age no mundo carnal, material, onde nós estamos. Por isso que amanhã não precisa acordar cedo para ir trabalhar, porque hoje é domingo. Então tá todo mundo dormindo para ir trabalhar, para viver a sua vida mundana. Eu não estou fazendo o vídeo falando de Deus e Jesus, cansado, não estou aguentando mais, mas eu vou terminar este vídeo em nome do Senhor Jesus Cristo. E é esta riqueza que representa a graça de Jesus Cristo, não é a riqueza material dos bens materiais. Porque amanhã vai todo mundo trabalhar para conquistar o tesouro, não é o pão de cada dia. Porque quem provém é o Deus Pai. Se você está buscando o seu próprio proveito, você não está fazendo aquilo que está escrito na Bíblia. Então você é um cristão que está fazendo uma coisa que nós estamos falando aqui, desde o versículo 5. Você está rejeitando a aprovação e o consentimento que está escrito no versículo 5, que é a vontade de Deus, que seria o louvor da glória da sua graça, que é Jesus Cristo. Você está rejeitando, porque pela qual nos fez agradáveis a si, no amado. Para você se tornar agradável para Jesus, que é o amado, você tem que fazer a redenção pelo seu sangue, que seria a remissão das ofensas. Ou seja, em vez de você procurar as riquezas da graça, que é Jesus, você está procurando as riquezas do mundo. Por isso que você está pecando, você está contra Jesus. Por quê? Porque você está perdendo tempo com as coisas do mundo. Você não está
se empenhando na palavra, que é a graça, a palavra que nós fomos lá em 1 João capítulo 3. E a palavra diz que a gente tem que largar, deixar tudo deste mundo. A gente tem que vender tudo que a gente tem. E se a nossa família não concordar com este pensamento, nós temos também que rejeitar a família e seguir a Deus e a Jesus Cristo, como está escrito nos evangelhos, que nem Mateus fez. Ele trabalhava na recebedoria. Ele era um homem rico. Ele tinha uma responsabilidade. Ele era servidor dos romanos, do Império Romano, do povo romano. E ele era judeu e israelita. Nós somos brasileiros, mas nós somos empregados dos gregos, dos romanos, do povo europeu, porque enquanto eles dominam o mundo, eles são ricos, não rico de sabedoria, inteligência e outras coisas. Eles são ricos de sabedoria do mundo. Então nós estamos servindo aos interesses de homens, porque eu não trabalho, eu não estudo, eu não vivo igual os gregos e romanos, e também não vivo igual a judeus e israelitas. Eu vivo igual os cristãos viviam na época de Efésios, do livro de Efésios, da igreja de Efésios. Porque os cristãos eram perseguidos, porque eles tinham esta mentalidade. Eles não se misturavam mais com o povo do mundo. Se eles viviam junto com estas nações, estes povos pagãos, eles não tinham a mesma cultura, não tinham a mesma vida do que o povo do mundo. Porque o povo do mundo dessa época, 2000 anos atrás, é o mesmo povo que faz as coisas de hoje, da vida moderna. Só que a vida deles eram mais primitivas, mas eles tinham comércios. Estou falando no âmbito geral, global. Antigamente, eles tinham comércios, tinham dinheiro. Lá em Efésios, lá no território de Efésios, que ficava na Grécia, eles tinham dinheiro, eles tinham comércio, eles tinham uma vida civilizada, já tinham. Que os gregos, eles eram superiores aos outros povos. A nossa cultura, a nossa tradição veio desses costumes. Se fosse correto viver desse jeito que nós vivemos, Deus não tinha mandado Jesus Cristo vir aqui na Terra. Continuasse do jeito que estava. Os judeus e israelitas iam continuar sendo os representantes de Deus. E os outros povos iam viver debaixo do domínio do mal, que é o domínio dos espíritos, do reino e dos mundos celestiais da escuridão. Porque só existia coisa errada ainda, e hoje não mudou nada. A gente só vê coisa errada, eu saio na rua, só vejo coisa errada. Só vejo gente que não tem nada a ver com o que está escrito na Bíblia. Só os irmãos da igreja, da Assembleia de Deus, e outras igrejas também, mas eu não sei como é que é
o modo de pensar, a vida deles, o que eles fazem. Eu só olho de longe só. Os outros irmãos da igreja cristã. E o resto vive igual todo mundo vivia na época de Paulo. E Paulo, ele que pregou o evangelho de Jesus Cristo. Os outros apóstolos também, mas só que cada um tinha uma região. Paulo era ministro dos gentios. E os outros apóstolos cuidavam do povo de Jerusalém, os judeus, os israelitas. E cuidava destas duas nações. E os judeus israelitas, os que eram ricos, nobres, eles viviam igual os gregos e os romanos. Mateus é o exemplo, o apóstolo Mateus. Ele era rico, ele trabalhava na recebedoria, ele ganhava muito bem. Daí ele teve que largar tudo. Rejeitou família, não sei se ele era casado, tinha filho, mas ele foi seguir Jesus Cristo. É isso que você tem que fazer, igual Mateus fez. Eu estava fazendo os vídeos falando sobre isso. Se a sua família não concordar do que você está pensando, se você estiver pensando igual eu estou pensando, você tem que fazer uma escolha. Ou você se une às pessoas que têm esse pensamento que eu estou falando, ou você rejeita a sua família. Ou você cuida da sua família e faz o que eles quiserem, que não estão alinhados com esse pensamento que eu estou falando, e rejeita o que eu estou falando, que é a palavra da Igreja Evangelho dos Pobres que está escrito aqui na Bíblia. É uma escolha. Por exemplo, naquela série que eu estava fazendo, o jovem rico, o príncipe, que era nobre. Quando Jesus pregou, falou para ele vender tudo que ele tem e seguir a Jesus, ele não quis. Ele virou as costas e foi embora. Daí Jesus falou que não ia salvar ele. Fez a escolha dele. Se você estiver vivendo igual ele, você vai ser rejeitado por Jesus Cristo. Daí tem a vida de Zaqueu. Zaqueu também era o publicano que trabalhava para o governo romano. Ele era cobrador de impostos. E ele era super rico, que ele era o chefe dos publicanos. Daí quando ele conheceu Jesus, Jesus falou com ele. Daí ele fez a escolha dele, o Zaqueu. Ele falou que ia dar metade da herança do dinheiro que ele tinha, acho que para os pobres, não lembro direito. Tem que ver lá em Lucas. E ele falou que ia devolver, ressarcir quadruplicamente as pessoas que ele tinha lesado. Então ele ia ficar pobre também, quase pobre. Daí Jesus falou, até que enfim houve justiça nesta casa, porque Zaqueu era judeu e israelita. Mas não se sabe se ele foi salvo, porque não diz nesta parte da escritura o que aconteceu com Zaqueu. É isso que nós estamos tentando entender, se ele foi salvo ou não. Mas não é porque ele fez esse procedimento que ele talvez tenha sido salvo, porque ele não foi escolhido como apóstolo, mas Mateus, ele deu tudo, ele deu o dízimo de tudo, ele largou tudo. Então, a gente vê pelo menos que tem uma diferença. É isso que eu estou analisando. Eu preciso começar a fazer os vídeos, voltar a fazer o vídeo dessa série. Porque tem que terminar 2 versículos que eu parei falando de Zaqueu, para concluir o pensamento de Zaqueu, depois entrar em Mateus, depois fazer as comparações entre o jovem rico, Mateus e Zaqueu. O jovem rico não foi salvo. Mateus virou
apóstolo. Você viu a escolha dele? É a mesma coisa que eu fiz. Eu montei a Igreja Evangelho dos Pobres para mostrar isso. Meu modo de vida agora. Eu fiz igual Mateus, eu não fiz igual Zaqueu. Eu não dei a metade do que eu tinha. Agora, nós temos que analisar. Eu dei o dízimo de tudo, igual Mateus. É o que está falando aqui agora. Eu tenho que terminar aquela série, porque depois nós vamos fazer a comparação dos três para entender se é possível ser salvo do jeito que Zaqueu fez. Mas depois nós falamos sobre isso. Então, para concluir agora e terminar e continuar depois esta série, que vai ser uma série super longa, vai ser uma novela de 300 capítulos, né? 300 vídeos. Que a Bíblia é muito grande, né? Então, para terminar esse pensamento do versículo 7, a riqueza da graça é essa, é através da remissão das ofensas, pelo sangue de Jesus Cristo. Então, depois nós continuamos o versículo 8, que eu vou dormir agora que eu estou com sono, para concluir esse pensamento dos 4 versículos que é o mesmo pensamento ali de Paulo. Fica com Deus, Deus abençoe, a paz do Senhor, que Deus ilumine, guarde e que dê entendimento, a salvação para quem está assistindo os vídeos e que a pessoa mude de pensamento, de vida, de rotina, que largue os bens materiais, o dinheiro, a idolatria, como a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados está mostrando. E eu sou o exemplo disso, porque estou falando sobre a minha vida e mostrando como que eu mudei, eu me transformei, agora eu sou um homem de Deus, um verdadeiro cristão, e vou fazer um vídeo falando sobre o homem de Deus, que esqueci onde está. Tomara que eu anotei, porque é um assunto muito legal que eu vi no Antigo Testamento. Acho que está no livro de Reis. Depois eu vou fazer esse vídeo que eu achei legal. Os 2 capítulos que eu li, falando desse assunto. E a paz do Senhor.